Exatamente. Oi, caro telespectador, seja assim bem-vindo a este bloco do seu programa, onde iremos entrar assim para a fase do Chipacana. Exatamente. Nós tivemos um breakzinho aqui engraçado, quebramos um pouco o protocolo, mas agora voltamos seriamente para falar diretamente no seu coração. Pastor, quais são as escrituras que irão nos nortear e o tema? Amém. A amada Igreja de Cristo Moçambique. O nosso tema no dia de hoje será: o inferno é um lugar real. E a nossa escritura de base estará no livro de Lucas, capítulo 16, e procederemos à leitura a partir do versículo 19 até o versículo 31. O inferno é um lugar real. Lucas 16, versículos 19 a 31. E eu vou pedir a alguém para poder proceder à leitura, irmã Helena. Obrigado, pastor. Mesmo vamos pedir neste momento ao caro irmão, cara irmã que estiver a acompanhar o programa, mesmo para pegar na sua Bíblia, para juntos acompanharmos essa leitura, ou também leva o seu caderno de anotações para anotar esses versículos, para poder, com mais devagar, acompanhar aquilo que é a leitura de hoje para o programa Top Gospel. E temos como tema para a escritura o rico e o mendigo. Começamos mesmo do 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. 22. Aconteceu, morrendo o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembras-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. 30. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. 31. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Aleluia. Então, a amada Igreja de Cristo em Moçambique, o inferno é um lugar real. O inferno é a razão, na verdade, nós estamos em continuidade com a escritura de Apocalipse capítulo 5. Quando nós vimos João, quando ele, no livro do Apocalipse capítulo 5, e nós vemos no versículo 4 que João chorava muito, ele chorou muito, quando nem no céu, nem na terra, nem debaixo tinha sido achado alguém que era capaz de pegar no livro, ou olhar para ele, ou desatar os selos que estavam no livro. Então nós vimos aqui uma situação em que, na verdade,
o Espírito Santo de Deus está falando agora com a igreja, dizendo o inferno é um lugar real. Então, quando João chora em Apocalipse 5, versículo 4, por que ele está chorando? É porque ele tinha visto isto que nós lemos aqui em Lucas 16, versículo 19 a 31. Ele tinha se apercebido exatamente desta situação, de que o inferno não é um lugar imaginário, porque muitos de nós como cristãos estamos na igreja, mas nem sequer entendemos que o inferno é um lugar real. E por que João está chorando aqui em Apocalipse 5, quando diz assim a palavra do Senhor, versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ele está a dizer que João tinha se apercebido que se de facto ninguém fosse capaz de abrir o livro, ninguém fosse capaz de desvendar o que era o conteúdo do livro, toda uma geração estava a nascer para o inferno. Você já no ponto de nascença ia para o inferno. Cada um de nós, toda a humanidade, estava seguindo para o inferno. E porque ninguém podia explicar melhor o que é o inferno. Olha como o Senhor Jesus Cristo, ele próprio explica. Ele está dizendo, ele faz esta comparação entre o Lázaro e o homem rico. Ele diz que este homem viveu gordas aqui, viveu largas, viveu sem falta de nada, quer dizer, era um folgado aqui. E ele está a dizer, o que leva alguém para o céu ou para o inferno, muitas das vezes pode não ter nada a ver com o que você vive aqui. Na verdade, pode ser o inverso. Porque uma vida larga aqui, debaixo do sol, pode ser um passaporte direto para o inferno. Então, a igreja hoje aqui, se compreender que o inferno é um lugar real, não é uma hipótese, não é uma imaginação, não é um conto de fadas. O inferno é um lugar real, onde se você escolher viver largamente aqui na terra, você pode ter carimbado a passagem para o inferno. Mas, o que é que se passa? Por que João chora? João chora porque ele percebeu que o inferno, para além de ser um lugar real, é um lugar que tem tormento. Veja o homem rico quando está no inferno. Ele diz, eu penso, ele olha para e vê aquele que tanto desprezou. Você que olha para este evangelho, ouve todos os dias de despreza. Quando estiver no inferno, vai se lembrar disto. Você vai se lembrar que havia um pastor que todos os domingos entrava sem pedir licença na sua casa e dizia para se arrepender e deixar de se embebedar e de se prostituir e de mentir e de se corromper. Deixar de mentir na igreja e de vender lenços na igreja. Vender água, vender azeite, vender essas coisas. Ele vai dizer, olha só, manda Lázaro tocar um pouco com água e vir molhar a minha língua. Quer dizer, essa língua que usa hoje para mentir no púlpito, vai sentir calor no inferno, porque o inferno é um lugar real. Então, João chora muito por causa disto. Ele está a olhar, irmão Domingos, para uma geração inteira, que se não tiver um Redentor, não tiver alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos, toda a geração, toda ela caminhava para o inferno. Sim, irmão Domingos, perdão. Pastor, eu tenho aqui uma questão. Amém. Nós estamos a dizer aqui que a pessoa não pode ser afortunada, não pode ter condições na sua vida. Estamos a dizer que pode ser um empecilho para que a pessoa, de repente, se perca do caminho da verdade para o caminho da perdição. É isso que estamos a dizer. Não estamos a dizer que a pessoa não pode ser rica. Nós estamos a dizer que há que ter muito cuidado com as riquezas deste mundo, porque a Bíblia é muito consistente em relação a isso. Diz que vai ser muito difícil um rico entrar para o reino dos céus. Então, este é um conselho, porque se nós explicarmos ao povo aqui que nós estamos a dizer que não deve ser rico, não vão entender. É melhor ser pobre mesmo. É melhor escolher ser pobre. Por quê? Porque há este tropeço que existe aqui. Muitos homens de Deus justificam que, não, é porque o homem de Deus não precisa ser... Se você olhar a característica deste homem rico aqui, era um homem que vivia folgado, era um homem de luxo, era um homem de bling-bling. É um homem que é um homem de ostentação. Estamos a falar de um homem de festas todo final de semana, são viagens. Estamos a falar dessas brincadeiras aí. Estamos a falar do pastor de Lamborghini. Estamos a falar do pastor que o fato só posso comprar na Itália. Quer dizer, como se o fato da Itália colhesse menos nudez do que o outro. Então, nós estamos a dizer aqui que se você olhar para o tipo de riqueza de que a Bíblia está a falar, e é muito clara, diz que ele vestia-se de púrpura, fina, finíssima. O que é que diz a sua Bíblia? Esta Bíblia tem uma versão, o que é que diz? Exato. Lucas 16, 19. O que é que diz? Diz o seguinte, havia um homem rico que se vestia de roupas muito finas e que se divertia
com muito luxo todos os dias. Então são essas brincadeiras, irmão Domingos. Nós não estamos a falar de outra coisa. Estamos a dizer que esta luxúria, ele vivia a luxúria. Ele diz que não há problema. Porque o que é que vai acontecer? A língua que prova champanhe diz, não, champanhe basta não ter álcool, para o homem de Deus não faz mal. Ele está a dizer que essa língua vai sentir fogo no inferno. A língua que fala mentira, que vai conquistar as mulheres e fazer cair na imoralidade sexual, está a dizer que vai sentir fogo no inferno. Está a dizer que o inferno é um lugar real. Então, se você voltar para Apocalipse 5, que é a nossa conversa nestes dias, que é este pranto de João, quando ele olha para uma geração inteira, que se não tiver o Messias como seu Redentor, se ninguém aparecesse digno de redimir esta geração e redimir esta humanidade, toda a gente, o filho que você carrega no ventre, você está grávida, esse filho que você espera, já ia para o inferno. O filho que ainda nem sequer foi concebido, já nascia para ir para o inferno. Quer dizer, toda uma geração, rico, pobre, alto, baixo, todos, branco, preto, judeu, quer dizer, gentio, toda a gente nascia para ir para o inferno. Pastor. Por quê? Porque não havia Redentor. E a mensagem que nós temos de compreender é que o inferno não é uma hipótese, é um lugar real. É por isso que Jesus Cristo, ele, que não há mais ninguém que pregou acerca do inferno na Bíblia, ele vem e diz isso. Sim, irmã Helena. Pastor, nós temos pessoas que estão acompanhando o programa. E existem aquelas que dizem, porque acreditamos que todos acompanham o programa, assim, e são todos eles diferentes. Existem aqueles que estão a dizer, o inferno é aqui mesmo na Terra, nós já sofremos, nós já fazemos isto, mas aquilo outro. O inferno é aqui mesmo na Terra. Bom, se já te parece que o inferno é aqui na Terra, espera um pouco. Espera um pouco e continua nas brincadeiras, continua na imoralidade sexual, continua no evangelho do engano, estou a namorar, continua aí a dormir com homem sem casar, dormir com mulher sem casar, a mentir, a se corromper, a roubar. Continua. E quando o inferno chegar, já não vai perguntar nada. Porque este homem rico aqui podia ter tido uma lição. Veja o que Deus fez com ele. Aqui nesta parábola você pode encontrar muitas coisas que nós não temos como terminar aqui num programa de 20 minutos. Todavia, o homem pobre ia todos os dias à porta deste homem rico, que era para lembrar ao homem rico acerca da outra realidade existencial. E ele nunca se lembrou disto. E você compreende, na parte final, ele diz, manda lá Lázaro para vir molhar a minha língua. Quer dizer, o homem rico mesmo no inferno não se arrepende. E ele vira um intercessor, pastor. Diz que eu tenho 5 irmãos e gostaria que fossem anunciados, deixa-me ir lá avisar, já não há chance. Então, toda a conversa que nós temos estado a partilhar aqui todos os dias, dizer, se você escorregar para a grande tribulação, amado irmão, você, pastor, obreiro, evangelista, que ainda escolhe o pecado escondido, pensa que ninguém sabe. Saiba que Deus não se esconde nada dele. Ele está a dizer assim, que se você escorregar para a grande tribulação, você vai querer interceder, mas a intercessão não vai funcionar. Sim, irmã Helena. E há quem também diz assim, quando eu morrer, tem que ser assim, assim, assim. Quero vestir o fato mais caro, o carro mais caro, ter a funerária mais cara, não é? Vestido de ouro, de prata, tudo isso não funciona. Bom, se alguém quer usar luxo para ir enterrar lixo, pode fazer. Isso não, nem sequer quero entrar nessa conversa. Se a pessoa usa todo o luxo para ir enterrar lixo, é um problema. A Bíblia é muito clara em relação ao corpo que nós vestimos, diz que isto é pó. E no fim isto volta para o pó. Então isso não interessa. O que interessa é que se você olha para o homem rico, ele está no inferno. Está a ver? As pessoas que não se convertem, pessoas que ouvem pregação e não mudam, ele está no inferno. Mas quando olha para Lázaro, apesar de Lázaro estar vivendo no peito de Abraão, ele ainda vê um pobre. Então ele diz, quando ele olha, não, manda lá Lázaro, porque para ele Lázaro ainda era aquele pobre que ele conheceu lá, que ia pedir migalhas da mesa dele. E ele não dava nada, até os cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro. Podemos dizer, pastor, que aqui há um consolo para as pessoas que se subjugam ou que a carne é subjugada em detrimento do espírito. Há um consolo porque serão realmente consolados pelo pai Abraão, é isso? É assim, não é possível o reino dos céus, não o reino da carne. Então, quem não crucificar a carne aqui, não pode herdar o reino dos céus. Olha, o homem rico quer aprender a interceder, como dizia o irmão Domingos, já estando no inferno. Você, quando está no inferno, é irreversível. E ali não é brincadeira. Veja,
Toda a púrpura não funcionava, talvez tinha muitas namoradas, hein? Você tem 10 namoradas, né? Porque outra evangelista namora consigo, grupo de louvor namora consigo, mamana da intercessão, até tem oração com o pastor privado, no escritório do pastor, fazer impudice. Ele está a dizer, você no inferno, nem tem tempo de ver impudice. Você já não se lembra do pecado sexual, não se lembra de cerveja, não se lembra de lencinhos que você vende, o dinheiro que a irmã Helena está a falar dele aqui, que você quer ser enterrado assim ou não. Lá no inferno você não se lembra disso. O que acontece é que no inferno você começa a se lembrar que desperdiçou oportunidades. Então é aqui onde você encontra dizer, não, manda alguém ir ter com os meus familiares lá embaixo. E olha qual é a resposta que vem da parte de Abraão. Diz, não, tem pregadores do evangelho lá embaixo. Se eles não crerem naqueles que estão pregando lá, não vão crer mesmo que alguém ressuscite da morte para eles dizer. Está a dizer, em outras palavras, que parece que há um povo que não acredita que o inferno existe, mas que no final do dia, este povo vai parar no inferno. Veja que em Mateus capítulo 13, vamos ler só o versículo 40 e 42, e diz assim, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia! Então, esta é outra escritura para você que pensa que o inferno é aqui na terra. Não é essa brincadeira daqui. Este é um assunto muito sério e quando alguém escorregar para o inferno, é para ficar lá eternamente. Então, João chora muito, porque ele conheceu este lugar, ele olhou para este lugar e reconheceu que se alguém por algum erro cair para o inferno, não tem regresso, não tem volta. Se alguém cair para o inferno, é de vez. Então, o inferno é um lugar real, sim. Será que em vida este rico sabia, conhecia Abraão, ou ele apenas reconheceu Abraão quando já estava no inferno? Ele quando chama Abraão diz pai. Será que ele dizia pai vivo ainda? Não importa. O que importa é isto, porque alguém pode estar a olhar, está a ouvir esta pregação, mas esse pastor está a falar verdade. É a mesma posição do rico. Ele conhecia Abraão. É por isso que ele chama pai. Ele conhecia. Esse que está nos a ver aqui, ele conhece, ele ouve esta mensagem, estamos a dizer que o inferno é real. E se você brincar mal, você vai cair no inferno. E você pode ouvir aqui que o inferno é um lugar de brincadeira. Não é um lugar para ir assobiar, para ir bater a barriga, continuar a fazer imundície. Na verdade, você nem vai se lembrar que você gostava de mulatas lá no inferno. Você, quando chegar no inferno, não se vai lembrar mais dessas brincadeiras, porque não é um lugar de brincadeira. Veja o que ele quer, ele só quer um dedinho para molhar a língua. Aleluia. E você pode ver aqui mesmo, a correr aqui em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse. Por que é que João está chorando? Porque nós falamos deste choro de João, mas não explicamos por que é que ele estava a chorar. Ele estava a chorar porque o inferno é real. Você não pode brincar com o inferno. Se você brincar, você há de cair no inferno e não há como sair de lá. Quer dizer, nem para te dispensarem para ir avisar os irmãos. Dizer, irmãos, lá embaixo está mal. Não, não há. Não há como. Você vê, a Bíblia diz que quando o homem rico morre e vai para o inferno, não há uma volta, não há purgatório, essa brincadeira dizer que não, há de ir esperar num lugar. Não, há de ir direto para o inferno. Não tem como, porque o inferno já existe. Versículo 15, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. E aquele que não for achado e inscrito no livro da vida, será lançado no lago do fogo. Então, este fogo que fez aquecer a língua do homem rico é este fogo que arde no inferno e que vai devorar os adversários. Se tivéssemos tempo, iríamos rapidamente para Mateus 25, versículo 41. O que é que diz, irmão Domingos? Mateus 25, 41. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, versículo 25. Capítulo 25, versículo 41. Diz assim. E o rei, então, dirá àqueles que estão à sua esquerda, saiam daqui, vocês estão debaixo da maldição de Deus. Vocês irão para o fogo eterno, o qual foi preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Está a ver? Você que escolhe o pecado, você que escolhe, não, você ouve este evangelho, há de ser como um homem rico, vai ser. Ei, havia um pastor que, até em casa já deram nomes aos pastores que pregam esta mensagem. Não há problema. Mas isso é para você, quando chegar no inferno, se lembrar. Ou havia um programa chamado Top Gospel, eu ouvia que se eu brincar de ir para o inferno, vai começar a procurar. E como você está vivendo na luxúria, na riqueza, quando olhar para aqueles que para si são pobres, que estarão do outro lado,
no peito de Abraão, você vai pensar que ainda são seus empregados, porque não vai se arrepender. Ele está a dizer que se você escolher o pecado aqui, você está a escolher ocupar o lugar que foi preparado por Deus para Satanás e seus anjos. Você não foi feito para ir para o inferno, mas você, pelos seus atos, pode escolher ir para o inferno aqui nesta terra. Candidatar a esse Você lugar. pode arrancar um lugar à força, dizer, não, eu quero ir para o inferno. E você pode ver essa geração. Está a fazer confusão para ir para o inferno. É verdade, é verdade. Pastor, vamos mesmo, por causa do tempo, A síntese. pedir para que deixe uma mensagem especial a todo telespectador do outro lado. Amém. Na Igreja de Cristo em Moçambique, a primeira coisa é esta. Nós vimos nas escrituras que nós percorremos hoje que o inferno é um lugar real. Então, e vimos por fim aqui em Mateus 25, versículo 41, que você não foi feito para ir para o inferno. Então, prepara-te e saia deste lugar antes que as coisas fiquem feias. Abandona o pecado e fuja do inferno, porque é um lugar real. Shalom. Amém. Foi uma alegria enorme estar convosco, caros telespectadores. Nós estamos a nos retirar desta forma. Chamo-me Domingos Vembane. Helena Magalo. E nós voltamos no próximo programa Top Gospel. E queremos também pedir que apoie o programa Top Gospel para que o Evangelho seja levado às pessoas que realmente necessitam. Deus Nosso abençoe. próximo encontro fica marcado para domingo, quando forem pontualmente 9 horas em sua casa, com a repetição também em 21 horas, não é 9 da noite. Exatamente. Deus abençoe. Saímos desta forma. Amém. Fique bem. Shalom. Cuide de si. Sim.